assim, matriz transposta, tá ok? O que é uma matriz transposta? Transposta quer dizer o seguinte, você transformar com alguma rotação, tá bom? Você vai rotacionar mais ou menos, por assim dizer. Como é que se anota isso? Primeiro, toda matriz ela é escrita AMN, ou seja, a ordem dela é M linhas por N colunas, tá certo? A transposta, ela tem um Tzinho em cima, sinalizando que ela foi transposta de alguma outra matriz. Assim você vai ter o número de colunas de uma vai ser o número de linhas da outra, tá ok? E o número número de linhas vai ser o número de colunas, tá certo? Como é que fica isso na prática? Vamos dizer que eu tenho essas duas matrizes aqui. Essa daqui é como se ela rotacionasse, ela deitasse, tá bom? Se ela rotacionasse. A linha dela se tornou em colunas. Como assim, professor? Peraí. Olha aqui. Aqui não tem 3 linhas, tá certo? Aqui tem quantas colunas? 3. Aqui não tem uma coluna, lá tem uma linha, tá certo? Observa bem, é só transportar. Como é que eu faço uma matriz maiorzinha? Olha só, vamos dizer que aleatoriamente eu peguei essa matriz aqui. Não vou nem dar nome, bora botar assim o nome para poder notar direitinho. A, B, C e D, tá certo? Eu vou fazer a transposta dela. Um Tzinho em cima, tá ok? Olha só, quem é linha aqui? A e B não é uma linha? E vai virar coluna, A e B, tá certo? C e D não é uma linha? E vai virar coluna, vai ficar C e D. É só isso, amigão, tá? Não tem muito segredo não. Bora fazer assim, ó. Botar uma B aqui, matriz B. Ela vai ser... Então, uma 3x3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá aí, uma 3x3. 2x2. Ela vai formar uma matriz B transposta. E aí, vamos lá. Quem é linha aqui? 1, 2, 3. Vai virar o quê? Coluna. 1, 2, 3. Outra linha. 4, 5, 6. Vai virar coluna. 4, 5, 6. Quem é linha? 7, 8, 9. Vai virar coluna. 7, 8 e 9. Tá certo? Observa bem. Quem era linha virou coluna e quem era coluna virou linha. Tá bom? 1, 4 e 7 era coluna. Aqui ele está em quê? Em forma de linha. Tá certo? Essa matriz é conhecida como matriz transposta. Aprender a fazer isso aí é interessante porque em algumas propriedades determinantes a gente tem que fazer algumas movimentações semelhantes, tá certo? Apenas as linhas a gente movimentar, tá bom? Então é só isso. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, a matriz normalmente ela é composta de valores aleatórios, tá bom? Só que existem alguns casos em que as matrizes são construídas, tá bom? Cada elemento dela tem um valor único devido ao local que ele se encontra. Como assim? Vamos dizer o seguinte, eu tenho uma matriz A, tá bom? Essa matriz A, ela é do tipo AIJ, lembra que I é linha e J coluna, de uma ordem M por N. Isso significa, não precisa de parênteses, tá? Mas significa dizer que ela vai ter uma quantidade de linhas e colunas. Aí eu escrevo assim, ó, tal que. Aí eu faço alguma operação com I e J, tipo I mais J, esse I mais J aqui, ó, tá bom? Ó, I mais J, eu posso fazer I vezes J, posso fazer I elevado a J, J elevado a I, posso fazer também 2I menos J, coisas do tipo assim, tá certo? Mas para que isso? Basicamente serve muito mais de treino, porque tem algumas propriedades que você tem que saber trabalhar essas colunas, essas linhas, tá bom? A princípio, só que tem algumas outras matrizes que são especiais, elas trabalham dentro de outros cálculos, elas obedecem esse tipo de comportamento, tá ok?
Olha só, como é que você constrói elas? Você pode construir essas matrizes. Vamos dizer o seguinte, eu vou construir aqui uma matriz A igual a IJ, botar uma 2 por 2, ó, tá? Tal que, eu vou fazer a seguinte regra. Eu quero a IJ igual a I mais J. Eu posso fazer várias operações aqui. Como é que eu vou fazer? Primeiro, tu monta a matriz genérica. Lembra que a matriz genérica é aquela que é formada somente pelo posicionamento deles, ó. Primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna, tá? Eu tô fazendo espaçado aqui, ó, para poder entender, tá certo? 1, 2, 1, 2, 2, 2. A2, 2, A1, 2, tá bom? Essa matriz aqui, ela é da ordem 2 por 2, ou seja, ela tem duas linhas e duas colunas, tá certo? Qual é a regra que ele está passando? Ele quer que você faça o seguinte, você pega o elemento A e J e faça I mais J. Fica como? Aqui o AJ é quem? 1, tá? Então o que eu vou fazer? De acordo com a regra dele, eu vou somar a linha com a coluna, ou seja, 1 mais 1. Aqui a linha é 1 e a coluna é 2, e eu vou somar, tá bom? 1 mais 2. Aqui a linha é 2 e a coluna é 1, e vou somar então, 2 mais 1, ok? E essa daqui então, 2 e 2 fica 2 mais 2. Ficaria como então nossa matriz? Ela fica assim, ó. 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, e 2 mais 2, 4. Ou seja, essa matriz aqui que ele mandou ser construída é essa daqui, ó. Tá bom? É bem simples, não tem muita dificuldade assim a princípio. Algumas coisas que podem ficar difícil ou trabalhoso é quando você trabalha em ordens maiores, tá bom? Vamos fazer aqui um outro exemplo para fixar legalzinho. A igual a IJ, colocar uma 2 por 2, né? Tá certo? 2 por 2. E então você tem, vou botar assim, tal que. Pode colocar uma vírgula no lugar do tal que, às vezes vai colocar A igual, a IJ igual tal, não tem problema quanto a isso. Você entendendo essa parte aqui já é suficiente. Tal que, a IJ igual, vou fazer assim, ó, 2i mais j, tá certo? Aí você constrói a matriz genérica 2 por 2. Ok? O que acontece? Primeira linha, desculpa. Opa! Segunda coluna. Aqui era a segunda coluna, tá? O que acontece? 2i são duas vezes a primeira linha. Então fica 2 vezes a linha, né? A linha aqui é 1. Mais o j, que aqui é 1. Ok? Ó, deixa eu explicar de novo. 2 vezes i, ou seja, 2 vezes a linha. Tá certo? Mais a coluna. Bora aqui, ó. A1, 2. Desculpa. 2 vezes 1 mais a coluna, que é 2. Aqui, ó. A2, 1. Você vai ter 2 vezes 2 mais 1. No A22, você vai ter quem? Você vai ter 2 vezes 2 mais 2. Como assim, cara? Eu não estou entendendo. Peraí. O que acontece é o seguinte, ó. Eu vou pegar 2 vezes i mais o j. Como é que ficaria isso? Olha, o i não é a linha. Opa, esse cara aqui, né, que está remetendo. O i é a linha, ó. E o j, a coluna. E então você tem 2 vezes i, ou seja, 2 vezes 2, mais 1. Está aqui, ó. Como é que fica essa matriz, então? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4.
2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Olha aí. Então quer dizer o seguinte, eu posso fazer isso com várias e várias coisas. Posso fazer potência, posso fazer subtrações, posso fazer divisões, posso fazer qualquer tipo de coisa. Vai fazer aqui uma subtração. Vou pegar uma matriz B. É a mesma coisa, tá? Botar B e J. Prender ela aqui, 2 por 2 também. Pode ser 3 por 3. Eita, nós. Pode ser 3 por 3 também. Tal que, eu posso colocar vírgula no lugar do tal que e fazer assim, ó. B e J, ou seja, todo elemento I linha J coluna vai obedecer a seguinte regra. Eu vou colocar I elevado a J, tá bom? E eu vou construir a matriz genérica. E aí você tem A, que é 2 por 2, né? Você vai ter a primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna, tá bom? E aí você executa o que ele pede, I elevado a J. Como é que funciona? I linha, J coluna, aqui ó, 1 elevado ao quadrado. 2, 1, você tem 2 elevado a 1. 2, 2, você vai ter 2 elevado a 2, que é a linha elevada à coluna. Vamos dizer, por exemplo, que essa matriz tivesse aqui só uma medida de curiosidade. Vamos dizer que ela tivesse um A53, que não vem ao caso. Tá? Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. 5 elevado a 3. Tá certo? Ela pode ter qualquer ordem. Tô preocupado assim às vezes porque você pensa que só vai ser 2 por 2. Não, ela pode ter qualquer ordem. Tá certo? Então, olha, não vem ao caso. Tá bom? É só por medida de explicação, caso venha a ter uma ordem maior. E você executa. 1 elevado a 1. 1 ao quadrado. 2 elevado à primeira. 2. 2 elevado ao quadrado. 4. E tá aqui a matriz. Tá certo? Não tem muito que prolongar aqui. Basicamente é isso. Não tem demais coisas excessivas. Tá certo? Então essa propriedade aí é muito importante você saber. Tá certo? A gente normalmente chama de construção de matrizes. Você constrói matrizes dessa forma. Tá? Lembrando que as matrizes elas podem ser feitas com valores aleatórios ou podem ser construídas dessa forma. Tá bom? Esses valores aleatórios que eu falo podem ser extraídos de dados, de tabelas, de planilhas, de informações diversas. Tá? Então, olha só. Eu vou parar esse vídeo aqui e vou te mostrar algumas outras propriedades que são interessantes antes de aprender Laplace, tá? Assiste esse vídeo, faz o exercício que eu vou colocar e observa bem, tá bom? Observa bem se você aprendeu, tá certo? Deixa eu seguir. Pessoal, a maioria do povo já tem e-mail, só que não está sabendo usar. Como é que você faz para saber qual é o teu e-mail? Tu vem aqui na Play Store, ele fica bem aqui, ó. Aqui em cima, professor Arif Salgado, tem essa setinha aqui que eu vou clicar nela. Aparece outras contas de e-mail que eu posso estar logado, tá ok? Esses e-mails aqui já são válidos, então você tem esse e-mail. Como é que você faz para enviar um e-mail? Você vem aqui procura a pastinha da Google, que está cheia dos aplicativos dela, e bem aqui no finalzinho do meu tá aqui o Gmail. Qualquer coisa que tu pesquisa dentro do teu celular tem aí Gmail. Tá aí, ó, o Gmail. Daqui eu posso escrever, enviar e assim fazer várias coisas, tá? Aqui para enviar, tu aperta no mais que tá aqui no cantinho de baixo, ó. Tem um mais coloridinho. Do teu pode ter um lápis, tá bom? Você clica nele e envia, tá certo? Vamos enviar um e-mail aqui, por exemplo. Tá aí, ó, o meu e-mail, né? Você vai aparecer o seu escrito. Vou mandar para mim mesmo, só que outro endereço. Bom, ok? Assunto: e-mail de teste.
De teste aqui você escreve o que tiver que escrever, blá 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 blá, tal. Aqui em cima, bem em cima mesmo, tá escrito, tem escrever, um clipezinho de papel e uma setinha, né? A setinha é para enviar e o clipezinho é para anexar arquivo, tá certo? Então você anexa ele por aí. Eu vou apertar aqui no setinha e vai enviar. Pronto, tá enviado. Enviando, enviada, ok? Então é só isso, não tem muito segredo não. Esse aqui é o pessoal que tá enviando, ó. Tem o pessoal enviando aí já os arquivos, tudo. Entendeu? Esse ninguém que tá aparecendo aqui é o que a gente chama de. É um negocinho que tem. Então, não vem ao caso. Tá bom? Esse aqui é o pessoal que já tá enviando. Aproveita logo aí pra ver se o teu já tá no meio. Tá certo? Ó, acho que daqui pra baixo já repete. Beleza?